Oi, gente, meu nome é Mirelle, sou fisioterapeuta, com pós-graduação em fisioterapia e terapia intensiva e neurologia. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre fisioterapia e técnicas respiratórias. A fisioterapia respiratória ela é bem abrangente, então eu tentei pegar só as técnicas respiratórias que a gente consegue fazer, uma questão de sutileza mais em casa e uma ajuda mais refinada. Eu vou falar também sobre as questões que a gente atende em hospital, que a gente usa incentivadores respiratórios, né? Mas aqui a gente vai falar mais as técnicas respiratórias mesmo. Recentemente eu estava no curso de RTA, de reequilíbrio tóraco-abdominal, e é uma outra visão da fisioterapia respiratória. É uma fisioterapia respiratória mais global, mais gentil. E é mais voltada também para o público pediátrico. E aí eu sou fisioterapeuta pediátrica neurológica. Então, a neurologia e a respiratória, elas têm um casamento perfeito, tá? Então, vamos começar? A respiração, ela tem que ser um ato automático. Ela é uma questão automática. Você não lava a louça e para respirar. Não, isso é automático, tá? Então, ela precisa estar, vamos dizer assim, bem... Ela não pode ser complexa. Então, ela tem que ser mais sutil, mais global, porque ela vai envolver todo o seu corpo e vai ser automática, como eu falei, tá? Então, a gente tem a inspiração, que é puxar o ar, e expirar, soltar o ar, tá bom? O sistema respiratório, a gente tem as estruturas respiratórias, vias respiratórias superiores e vias respiratórias inferiores, tá? Então, a gente tem as vias respiratórias superiores, nariz e cavidade nasal, e a laringe e a faringe. Inferior, a gente tem traqueia e árvore bronquial, tá? É só a título de conhecimento mesmo, e curiosidade, tá? Porque muitas pessoas não sabem e é assim que a gente respira. Para a gente falar de doença, tem muitas doenças ainda estão sendo encontradas outras doenças, né? Você conhece com certeza a parte de rinite alérgica, asma, mas a gente tem a bronquiolite, que recentemente tem subido muitos casos, né? A gente tem a fibrose cística, a pneumonia, e muitos pacientes neurológicos que eu atendo têm histórias de pneumonias que são repetitivas, né? E aí, pra gente, como é que a gente trata na fisioterapia? A gente sabe que o fisioterapeuta, ele é o terapeuta de primeiro contato, tá? Você não precisa, vamos dizer, ir no ortopedista para fazer uma fisioterapia convencional, um RPG, tá? Só que a respiratória, a gente faz a nossa anamnese, que depois eu vou conversar, mas a gente precisa ter exames que comprovem alguma doença, por exemplo, pneumonia, um raio-x, né? Então, a gente precisa ter um pneumologista que pode encaminhar para a gente. Você pode vir diretamente com a gente? Pode, mas aí sim a gente vai precisar de novos exames, né? Para a gente poder, exames de sangue, a gente pede também, né? Para a gente poder ver qual é a melhor conduta, né? Então, geralmente, os pacientes que vêm para respiratória vêm de um pneumo, vêm de um pediatra, né? Para a gente. Pediatra, no caso, no sentido que eu sou fisioterapeuta pediátrica. Então, eles vêm para a gente, tá? Doenças respiratórias, asma, as alergias que eu já falei para vocês, rinite, a pneumonia, a DPOC, a bronquiolite, que eu falei que está em crescimento bastante aí nas crianças, a enfisema pulmonar e a fibrose cística. Existem outras doenças, tá? Mas aí eu coloquei mais as que aparecem mais para a gente, que vem mais encaminhada para fisioterapia. E aí, falando da fisioterapia respiratória, aquilo que eu falei no início, ela é muito abrangente, tá? Eu já trabalhei no Baus de Barreto na época da pandemia, né? E agora eu estou na clínica. São outros contextos. Lá no Covid, eu tinha atendimento no setor de enfermagem, vamos dizer assim, na enfermaria, né? E aí a gente já tinha o contato com o médico, infectologista, né, e pneumologista. E aí a gente conversava quando tinha pacientes que tinham que ser entubados, né? A gente não faz a intubação fisioterapeuta, a gente auxilia, tá? E aí a gente fica observando como é que ele tá, fica de olho nas monitorizações,
né? Muitos pacientes vieram para intubação, outros não, tá? Outros a gente só ficou na oxigenoterapia, que às vezes é um arzinho que vai para o nariz, tá bom? Outros nem precisavam de nenhuma intervenção, só de observação mesmo. Então, assim, por isso que eu digo que a fisioterapia respiratória, quando se fala de fisioterapia respiratória, muita gente pensa, ai, meu Deus, eu vou para uma UTI, eu vou me internar, eu vou ser entubado, e não é assim, né? A gente precisa saber qual é o diagnóstico, e aí, mediante o diagnóstico, a gente tem a nossa conduta, tá? Precisa estar também muito alinhado e muito casado a nossa fala com o pneumologista, numa equipe, vamos dizer, de UTI, uma equipe de enfermaria também, mas principalmente numa UTI, tá? Hoje já se fala muito, já tem não só falado, mas a gente já tem conversado muito e observado muito que a fisioterapia atrelado à fisioterapia motora dentro do hospital, você tirar o paciente da cama, já é benéfico, né? Outro dia eu estava lendo um post no Instagram de um fisioterapeuta respiratório que ele foi na UTI pediátrica e tinha uma criança lá. E aí ele levou algumas bonecas para lá dela e ela ficou muito alegre. Claro que quando ao sentar o paciente, a gente tem que olhar a monitorização, porque não é só sentar o paciente. A gente tem que olhar PA, a gente tem que olhar a oxigenação da criança e tudo mais, porque sente o medo, né? Uma pessoa que estava muito tempo deitada e senta, não é fácil, né? Então a gente tem que ir com cuidado. E aí você fazer um ato da criança poder brincar num ambiente, tô falando de criança, mas também tem um adulto, tá? Num ambiente onde é muito difícil, onde você está vendo pessoas que não estão bem do seu lado, né? É complicado, tá? Então, assim, a fisioterapia respiratória atrelada à fisioterapia mesmo, motora, tem um casamento perfeito, né? Não é só fisioterapia, mexer lá, respirou, beleza. Não, vamos embora, não. Bora fazer uma global. Se o paciente senta, vamos sentar. Se o paciente pode andar, mesmo cheio dos fios e tudo mais, da monitorização, vamos fazer ele andar. Bora levar ele para fora. Existem alguns hospitais, eu acho que no interior, já tem hospitais que já estão levando os pacientes para fora, né? Eu acho que isso é muito benéfico, tá? Claro, sempre de olho na monitorização do paciente. É por isso que quando se vai falar que vai levar o paciente para fora, a gente tem uma equipe por trás. Um fisioterapeuta, um técnico de enfermagem, um enfermeiro, médicos, residentes, para poder fazer todo esse ato, tá? Então, eu não sou especialista em fisioterapia respiratória. Para ser especialista, eu tenho que fazer uma prova pelo COFITO, tá? Eu sou pós-graduada, eu já tenho a fisioterapia respiratória, assim como eu tenho a fisioterapia neurológica. Tá? Se você quiser fazer a prova, você faz sem problema nenhum, se você é especialista em respiratória. Em terapia intensiva, em neonatologia, em fisioterapia respiratória pediátrica e assim vai, tá? O paciente chegou para mim, eu vou fazer a minha anamnese, que é diferente da do médico, né? Eu vou perguntar para o paciente o que aconteceu desde o início, qual é a história da doença, como foi desenrolar até onde ele chegar. Por exemplo, se for um paciente DPOC, vou perguntar como foi antes. Lá me lembro no Hospital Barros de Barreto que a gente recebia muitos pacientes do interior. Eu me lembro bem que a gente recebeu um paciente que fumou desde os 7 anos de idade, já com 80 anos. Então, já pode pensar aí como vai estar esse pulmão aí, né? Então, a nossa anamnese é voltada para fisioterapia respiratória, tá? Eu gosto muito de olhar primeiro o exame de imagem, exame de sangue, que ele tiver. Para mim, eu já gosto logo de olhar. E aí, depois a gente vai fazer, eu coloquei a escuta, mas aí a gente vai olhar o paciente como um todo. Né? Se ele tem a respiração aqui em cima, que é aqui em cima do pescoço, que a gente chama de tá usando a musculatura acessória. Né? Então, a gente tem que olhar isso. É um olhar, eu tô falando que é um olhar clínico do fisioterapeuta, tá? A gente tem que olhar se ele tem alterações posturais, tá?
A gente olha se ele está muito inspirando ou expirando. Se ele tem muita prisão de ar, tá? Ou se ele está soltando muito ar muito forte, né? E isso tudo eu posso ver no paciente em pé ou no paciente sentado. Eu sempre digo que da feita que o paciente chega para mim na clínica, eu já estou olhando como é que ele chega. Se ele já está mancando, né? Se ele já está claudicando, se ele já está, vamos dizer, uma inclinação do corpo, né? Se ele já chega de cadeira de rodas, se ele chega de muleta, né? A gente chamou no curso agora do RTA, eles chamaram muito de ancoragem, que é onde o paciente, vamos dizer, se você senta e você se segura assim. Então, você está ancorando. É como se você estivesse se segurando para você não cair. Então, isso é mais um olhar que a gente tem que ter, né? A gente vai fazer a ausculta pulmonar, que é ouvir, né? A ausculta vai dizer que a gente vai ouvir no pulmão, né? A gente tem os pontos específicos, ver como é que ele está, tanto a parte anterior como a parte posterior, tá? E tem a lateral também. Nessa anamnese também consta que tipos de medicamentos ele está tomando, né? A gente pergunta também se essa é a sua patologia de agora, já tem a ver alguma coisa na família, que às vezes tem doenças, a gente sabe que tem doenças que são genéticas, né? Então a gente tem que ver isso tudo, né? E aí pergunta tudo, tá? Mediante eu fiz tudo isso, a gente vai para nossa conduta. E aí sim a gente vai aonde a gente vai atuar, tá? E aquilo que eu falei, a fisioterapia respiratória, ela melhora a função respiratória, os níveis adequados de oxigenação, e aí, mediante isso, a gente tem por onde pelas técnicas respiratórias, tá? As técnicas respiratórias que eu falei para vocês, ela é bem abrangente. A gente tem muita coisa de respiratória, tá? A gente tem a cinésio respiratória, que eu fazia muito no Barros Barreto, né? A gente não tinha halter, não tinha nada, mas a gente fazia com o que dava, né? Porque a gente tem que se adaptar. Nem todo lugar vai ser rico e a gente tem que se adaptar. A cinesioterapia associada a membro superior. Então, quando eu respiro, eu posso fazer a cinesioterapia associada a 3 tempos, né? E soltar devagar. Era geralmente um exercício que eu fazia muito com idoso, né? Que tinha que ser mais leve, eles não conheciam muito, né? E tem a membro inferior também, né? A gente pode fazer exercícios, vamos andar? E aí a gente vai conversando, ele vai respirando. Geralmente, ter cuidado, geralmente eu fazia colocando oxímetro no dedo do paciente, tá? Então, ter esses cuidados, tá? Quando você sempre quando eu estava no Hospital Barros de Barreto, eu tinha um oxímetro do meu lado para poder a gente verificar e ver como o paciente está. Sempre observando o paciente. Você está conversando com o paciente, mas eu estou sempre olhando para ele. Algum sinal de descompensação, a gente muda de exercício, tá? Não necessariamente a cinésio respiratória, a gente pode ter um halter, aquilo que eu falei para vocês têm que se adequar, tá? Pode ser uma escada, que aí a gente já vai falar de exercício cardiorrespiratório. Vamos subir um lance e vamos descer um lance, certo? Eu posso intensificar ainda mais esse exercício. Se eu tiver condições de levar para o hospital, porque tem as leis hospitalares de levar um halter, eu posso colocar no pé do paciente. E sim, fica o exercício cardiorrespiratório, com esforço. E aí sim a gente tem que ter preocupação também, tá? Exercícios posturais associados à respiração. Eu tenho curso de RPG também. Então, geralmente, quando eu faço exercícios posturais na maca, eu percebo que o tórax do paciente está muito alto. Então, eu vou lá e a gente vai direcionando essa respiração, tá? Existe o exercício de RPG também sentado. A gente também tem que melhorar a respiração, tá bom? Então, são exercícios posturais associados à respiração. Exercícios para, vamos dizer, pilates. Pilates são exercícios posturais associados à respiração. Você não vê ninguém fazendo pilates que não está respirando, né? Sempre no tempo inspiração e sempre no tempo de expiração. Exercícios cardiorrespiratórios, como eu falei para vocês, esteiras, bicicletas ergométricas, a subir e descer a escada, né? A gente tem as bicicletas que já leva a leito, né? A gente já tem esse artifício que nos ajuda muito. E aí, esse exercício respiratório não é só para a perna,
Bicicleta não é só para perna, a gente pode colocar o paciente sentado e fazer exercício para o braço. Tá lá pedalando para o braço, também é um tipo de exercício, né? E você já pode montar ação conduta. Não necessariamente, aquilo que eu sempre falo, não necessariamente eu preciso seguir à risca uma receita de bolo. Eu posso, se é um paciente que está num bom estado geral, que está respondendo bem, que a medicação já está sendo controlada, eu posso fazer exercícios no leito e depois a gente pode sair do leito. Se ele não puder andar por longos períodos, por longos caminhos, a gente pode sentar. O sentar e o levantar já é exercício respiratório, tá? Eu posso, vamos dar uma volta na cama? Já é um exercício respiratório também, né? O próprio sentar já é o respiratório. Né? Existe uma coisa que eu usei, uma técnica, eu acho que é técnica, entre aspas, que eu usei muito quando eu estava grávida, pós-parto, né? Que eu fiz cesárea. Eu inspirava o ar, eu virava de lado, na verdade, inspirava o ar e sentava. Né? Isso me poupava de dores, e não tive dores na costa, né? Você pode estar dizendo, nossa, mas ela é físio. Isso é para todo mundo. Isso é uma dica para todo mundo. Né? Não é só porque a gente é da área de saúde, mas a gente precisa ter esse cuidado. Geralmente, quando eu atendo os pacientes, principalmente de RPG, não levante de frente, porque a sua coluna pode ser impactada. Né? Sempre de lado, sente, levante. Né? Pode ter pacientes, como eu já tive, que não conseguiam sentar de lado. Não conseguiam virar e sentar. Vamos associar a respiração? A gente vira, o senhor puxa o ar e senta, e solta. Então, para eles era melhor, né? Onde a respiração é sempre presente. A respiração nunca está ausente da nossa vida. Ela está sempre presente. Os incentivadores respiratórios que eu falei para vocês. A gente tem o shaker, a gente tem o flutter, que são tipo, para te assoprar, entendeu? Para puxar o ar. A gente tem o BIPAP, tá? Tem o CPAP, que a gente usa muito também, tá? Por exemplo, a gente tem a VNI também, que é uma questão de ventilação mecânica não invasiva. Então, a gente usava muito no Hospital Barros Barreto. Né? Só que ele é mais complicado, porque é uma máscara, então as pessoas se sentem desconfortáveis. Né? E aí é uma questão que a gente ou tem que estar, aquilo que eu falei, a gente tem que estar muito, com a conversa tem que estar muito alinhada com a equipe. Né? Se a gente percebe que o paciente é necessário fazer a intervenção, a gente faz, senão a gente vai testando outros, tá? Tinha muito paciente no Barros de Barreto que a gente recebia com Covid atestado, ficavam bem, não teve nenhuma sequela, e eram pacientes de jiu-jitsu. Então, a gente também pode usar aí, dentro da nossa amnésia, a gente tem os testes que a gente pode fazer, né? Tanto antes quanto depois. Isso é para sua anamnese ficar uma dica. No Barros Barreto, a gente usava o Time Up and Go, que é um teste de levantar e sentar e caminhar por 6 minutos. A gente usava. Tinha pacientes que a gente usava mais? Tinha outros que não. Por exemplo, idoso. Né? A gente não usava muito. A gente observava como é que ele estava e todo dia era uma nova reavaliação. Né? A gente tinha 2 fisioterapeutas, um de tarde e um de manhã. E a gente sempre conversava, olha, eu fiz o teste com esse paciente, ele se respondeu bem. Tenta fazer mais tarde, ou vai fazer outras coisas, e aí a gente vai observando e vai conversando para a conduta dele ser bem, ter um prognóstico bem, né? E ir para a alta dele, né? A expansão pulmonar são técnicas usadas tanto ambulatorial quanto hospitalar, né? São técnicas que a gente coloca a mão no corpo do paciente, no pulmão, na costela, e é associada à respiração, tá? Higiene brônquica, que é o tal tirar a secreção, né? Também é uma técnica de fisioterapia respiratória, né? Eu usei no hospital, no Barros Barreto, técnicas de expansão pulmonar. Né? Higiene brônquica nem tanto, mas a expansão pulmonar, sim. Quando eu percebia que ele estava muito, muito cansado, eu usava algumas técnicas. Tinha pacientes de dor caratípula. E aí você tem que avaliar. Por isso que eu falo que a nossa avaliação, ela é rica. E a avaliação, ela é padrão, tem que ser padrão ouro para você. Então, você pode usar a sua anamnese, fisioterapeuta. A sua anamnese, você pode usar os testes que tem, ou você pode usar depois, como uma forma de prognóstico melhor.
né? Técnicas, podem perguntar técnicas para pediatria. Eu usaria agora a técnica para pediatria, o RTA, que é o reequilíbrio tóraco-abdominal, que é esse curso que eu fiz recente agora, que são técnicas respiratórias mais gentis, né? Que a gente vai olhando o paciente, colocando a mão no corpinho do paciente e vai fazer com que ele respire melhor. Faz com que o abdômen possa trabalhar. Né? Usaria algumas técnicas de cinésio, sim, usaria, mas para criança você tem que ser algo lúdico, senão se torna chato. Então você tem que, pode trazer um brinquedo para ela, se tiver na UTI, se tiver em ambulatório, pode trazer. Se tiver na clínica, bora brincar na bola, bora sentar. E aí a sua mão tá lá, respirando com ela, fazendo as técnicas manuais da respiratória. E aí eu volto a falar da RTA, eu usaria o RTA. Faria higiene brônquica também, porque o RTA também tem a parte de higiene brônquica. E já vou fazer técnicas posturais, né? Exercícios posturais com ele. Né? Uma coisa já vai puxar a outra. Se eu tenho um paciente respiratório e que eu vejo, sim, que a postura do paciente está afetada, a respiração por si só, ela já é um caminho bom para a gente melhorar essa postura, né? A gente não usa só fisioterapia respiratória, tu vai tratar só respiratória hoje? Vou, mas eu não vou fazer só respiratória, só técnica de expansão, só higiene brônquica, minha mão não vai estar 24 horas lá no paciente. Eu posso estar associando a cinesioterapia, exercício para o braço, exercício para a perna, exercícios posturais, né? Eu posso levar ele para o estúdio do Pilates, sempre associado à respiração. Nunca esquecer a respiração, tá? Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. Você citou jiu-jitsu, nem sei pronunciar. Jiu-jitsu, paciente. Isso. Teria muitos, no caso, dessas pessoas que praticam, né? E você tem muitos desses casos que vai até você para procurar atendimento de jiu-jitsu. E se tem, por que seria, no caso, tem algum fator alinhado à prática disso que contribuiria para ter mais pacientes desse tipo? O paciente de jiu-jitsu que eu te falei foi o paciente no Barros Barreto, que a gente recebeu porque a gente estava trabalhando na época do Covid da segunda onda. Eu trabalhei lá. E aí ele veio pra gente, e aí a gente conversa com ele, ele diz, sou lutador de jiu-jitsu e tudo mais. A gente sabe que mediante, isso é o que eu penso, tá? Como fisioterapeuta. Se ele é um lutador de jiu-jitsu e ele tem um acometimento respiratório, vai alterar as outras coisas também, né? Perda de massa muscular, né? Ele pode sentir dores muito tempo deitado, porque ele também não está acostumado, vamos dizer, numa maca, né? Então, assim, a gente foi observando. Ele não foi um paciente, que eu me lembro, ele não foi um paciente difícil. Não foi um paciente que precisou de oxigenoterapia. Ele foi um paciente que ele ficou, acho que, ficava uma semana lá com a gente, quando se dava positivo. E a gente cuidava, observava. A gente fez muitos exercícios com ele. E aí ele mesmo perguntava, eu posso fazer exercícios do jiu-jitsu? Eu falei, qual? Aí ele falava assim, eu sei fazer agachamento, sei fazer abdominal. Eu falei, bora com calma. A gente vai fazer mediante que você consegue. Então, assim, se vem muitos pacientes para mim, assim, desse setor de esportes, vem no sentido do RPG. E aí eu entro com uma questão de que eu trato muitos pacientes, sim, no RPG com respiratório. Né? Os pacientes de jiu-jitsu, ele vem muito, vamos dizer, muito impactados, eles vêm muito, assim, presos. Né? Próprio da questão da luta também, né? E aí a gente precisa abrir aqui a parte respiratória para melhorar. Né? E aí já é uma questão não só respiratória, é uma questão postural, é uma questão de fisioterapia ortopédica e tudo isso. Oi? Eu tenho várias dúvidas, na verdade. Pode perguntar. Esse ano que eu comecei a me apaixonar pela fisioterapia respiratória. Eu tive no Barros Barreto. Aí eu percebi que a maioria dos pacientes eles têm muito medo de levantar. Os que passam muito tempo na UTI e depois vão para a enfermaria. O que a gente poderia fazer para eles ganharem a confiança de que a gente pode levantar? Por exemplo, eu fiz uma transferência, só que o paciente estava morrendo de medo. E aí fica mais cansado. Eu acabei ficando também, eu não estava. Aí então, o que a gente poderia fazer? E também, em que momento seria indicado aplicar a cinesioterapia resistida para esse paciente? A questão da tua confiança, você tem que ganhar confiança primeiro.
É isso que a estrutura da RTA falou pra gente. A gente precisa construir uma confiança para depois a gente já progredir. São ajustes, por exemplo, eu sou muito baixinha, mas eu já carreguei gente mais alta que eu e mais pesada, né? A gente precisa de ajustes. Se tu não consegue sozinha, chama outra pessoa. Só pelo menos para te ajudar a transferência. Baixar o leito, né? Colocar ele mais sentado. Eu não consigo ficar 90 graus. Desce mais um pouquinho. E sempre ganhando. Que aí tu já vai fazer um pré-treino. Né? Se eu não consigo colocar o paciente com a perna para fora da maca, bora fazer um pré-treino. Né? Bora colocar ele sentadinho, de pouquinho em pouquinho, vai regulando a maca. Até tu colocar 100% numa cadeira de rodas. Né? A questão da fisioterapia resistiva já é, vamos dizer assim, eu já coloco como se fosse no final. Quase na alta. Já na alta. Quando eu percebo que ele já tá muito fácil, e aí eles nos dão esse feedback pra gente, que tá muito fácil, a gente já troca. Né? E aí, assim, vai depender do exercício resistido. Eu não falei também da questão de usar mini band? Isso, lá eles utilizam bastante. Mini band. E aí tu pode colocar com o joelho dobrado, né? Pode colocar aqui em cima, associado à respiração. Pode colocar embaixo também. Aqui em cima e aqui embaixo já dá diferença. Né? Mesma coisa na perna. Né? Já digo exercício assistido com carga. E aí sempre observar. Né? Já é uma questão de alta. Né? O paciente sentado seria essa dica. De você ir aumentando gradativamente a maca e aí sim. Né? Ter cuidado com a hipotensão postural. Que com certeza vai acontecer. Né? A outra dúvida seria sobre o RTA, né? Ele tem alguma contraindicação? Se ele tem uma contraindicação, no curso a gente não percebeu. A gente perguntou muito sobre o GTT, aquele do paciente que come pela sonda, que tem a GTT, pra gente ter cuidado. Né? A nossa mão pode estar lá, mas tem que ter cuidado. Observar, porque geralmente o RTA pode ser atendido tanto no hospital quanto em casa. Se for no hospital, a gente tem que ter cuidado com os parâmetros ventilatórios. Né? Se for um paciente aquele que se pode, geralmente tem isso na equipe médica e na equipe de UTI ambulatório. Olha, esse é um paciente que você pode mexer hoje. Esse é um paciente que está com febre, você não pode. Né? Não foi falado porque geralmente a equipe que estava lá de alunos era de bastante respiratória. Então a gente já entende. Né? Que a gente tem as contraindicações de cuidados mesmo. Mas não tem contraindicação assim absoluta. Ele é um RTA, ele é um curso, um tratamento que é bem global, como ele já disse, é bem global e trata tudo. Né? A gente tem que ter alguns cuidados, por exemplo, se é uma criança que tem, vamos dizer, uma bronquiolite, que não pode se cansar muito. Né? Uma criança que pode se cansar muito, ela não pode chorar. A gente tem que conversar com os pais, que a criança vai ter que ser rainha, que ela não pode chorar, porque senão vai alterar. Né? Então, a gente tem que ter esses cuidados. Ontem eu fui atender um paciente particular, e aí de uma mãe que veio com uma questão que ele já teve broncoespasmo, e mês passado ele passou 20 dias no hospital, internado, tomando antibiótico de veia. Né? E aí entra a questão que eu te falei da empatia, porque quando eu fui colocar ele deitado no sofá, ele começou a chorar, porque com certeza relembrou o hospital, onde foi furado, e isso aí a gente tem que construir empatia. E aí eu deixei ele sentado, fui conversando com ele lá, e depois eu deitei e fiquei bem. Pelo que deu para observar do paciente, ele tem um abdômen muito globoso, né? Bem grande. E ele não tem um tempo eixo. Então ele respira muito rápido. Então ele estava retendo ar. Né? E aí eu comecei com abordagens iniciais do RTA. Né? Abaixar, tentar melhorar a escápula, fazer com que o diafragma trabalhe, porque ele estava ali no abdômen globoso e não estava trabalhando. A gente tem que melhorar esse abdômen para que ele trabalhe melhor. E aí eu comecei com isso. E quando eu coloquei ele em pé, eu vi que ele tem uma hipercifose postural. Né? Então, já está explicado também à frente. E o RTA também trabalha muito postural. Então, eu tenho que trabalhar a respiração e postural. Isso que eu falei, exercícios posturais. Porque uma está atrelada à outra. Tá? Tá bom.
Além deste já citado, já foi falado de alguns desafios, né, encontrados neste processo de cuidado. Teria outros para você citar também em relação ao cuidado dessas técnicas respiratórias para o paciente, mas também para quem está implementando ele? Quais desafios é encontrado neste caminho? A gente tem que ter cuidado com, se for um paciente, vamos dizer, domiciliar, sempre tenha com você um oxímetro para ver como é que está a oxigenação desse paciente, né? Não que em casa ele esteja, vamos dizer, 93, 94, né? Mas sempre ter atento. Até por causa da questão cardíaca também, dos batimentos cardíacos. Atenção à musculatura acessória. Ele não pode respirar aqui em cima, ele tem que respirar embaixo. Né? Então, se ficar muito nervoso, se for criança, a criança chorar, ela vai ficar muito cansada. Então, tem que ter cuidado. Se a criança começou a se estressar, vamos dizer, estou falando criança porque é mais o meu público. Se a criança for muito estressada, se começar a estressar, troca. Dá um tempo, vai comer, vai lá com a mamãe, deixa a mãe segurar um pouquinho no colo e aí a gente volta, né? Adulto é monitorização, né? Isso em casa, do oxímetro, e sempre observando, conversando com ele, mas tu tá observando lá como é que ele tá respirando, né? O hospital é a monitorização, né? Como eu trabalhava no ambulatório, eu não tinha uma monitorização fixa, a não ser os pacientes que eram graves, que ficava lá para até a ponto da gente intubar, né? A ponto da gente auxiliar a intubação. Mas os pacientes que não tinham monitorização, a gente ficava só atento, só de olho, só como é que ele tá, né? Se ele estava respirando bem, eu já estou conversando, já estou de olho em ti, se tu tá respirando por cima, como é que tu tá, se tá muito cansado, tosse, ver como é que tá essa tosse, se ela tá eficaz, se ela tá produtiva, se ela tá seca. São pontos que a gente tem que ficar de olho, né? Vocês não vão sair daqui 100% olhando todo mundo certo, errado. Isso aí é com o tempo. Eu já tenho um bom tempo de estrada aí, eu tenho 12 anos de estrada. Então, eu já observo que é diferente. Olha, se o fulano não estava assim ontem. Bora dar uma olhada? Olha, enfermeira, o que tem? Teve troca de remédio? O que foi que aconteceu? Né? Ele tá com muito sono. O que foi que aconteceu? Teve alguma troca aí que foi feita? Então, a gente tem que conversar. Não é fácil ter uma equipe alinhada, não é fácil ter uma equipe que converse, que entenda, né? Mas você precisa ter certeza de que, olha, tem alguma coisa esquisita que eu estou falando, o que foi que aconteceu? Aí tu vai lá ver, fala com o médico e tudo mais, né? No Barros de Barreto, a gente tinha muito médico infectologista, muito residente, tem muito residente lá. Mas lá no nosso setor tinha infectologista e pneumologista, mais infectologista, por causa das doenças infecciosas lá, que a gente ficava no mesmo andar da UDIP lá. Então, a gente tinha muito esse acesso. Além dos fisioterapeutas, há alguns outros profissionais de saúde que podem estar lidando com essas técnicas respiratórias, orientando quanto a isso? Olha, que eu saiba, não. Não. Só os fisioterapeutas respiratórios mesmo, os fisioterapeutas mesmo, porque a gente tem o conhecimento do corpo. Não que vocês, enfermeiros, não tenham, mas é uma lei que rege só o fisioterapeuta. Né? O que você, como enfermeiro, pode fazer? Olha, físio, eu tô achando que ele tá respirando errado. Tem alguma coisa com ele. Ele tá bem, ou ele tá suando muito. Né? São esses olhares. Os olhares que nos fazem ver que tem alguma coisa errada. Né? Enfermeiro, olha, eu não tô conseguindo, tô achando que ele tá muito inchado, não tô conseguindo. Né? Então deve ser alguma coisa hídrica. Né? Mas os manuseios é só da parte fisioterapeuta mesmo. Mas é aquilo que eu falei. Ter um bom casamento, ter um bom alinhamento com a equipe, isso aí é bom. Eu já tive enfermeiro que fala assim, olha, me presta teu oxímetro. Tô achando que o paciente tá mal. Tá, então eu vou lá contigo, vamos ver. Físio, dá uma olhada na dona fulana, que eu tô achando que ela tá com muito sono. Né? E aí, mediante isso, são esses olhares. Né? Já tive técnico que foi tirar sangue e não conseguiu, que estava muito inchado, é isso que eu tô te falando. Entendeu? Então, são esses olhares que são diferenciados. Tá? Certo, obrigado. Não.